Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz de Senhor Jesus. Amém. Cumprimento aos ouvintes da palavra do Senhor, aos vizinhos aqui deste lar, a qual nesta noite estão ouvindo a palavra do Senhor com uma boa noite de salvação. Quero dizer aos amados irmãos, aos amados ouvintes, que é com prazer, com alegria, que nesta noite venham compartilhar a palavra do Senhor para comigo, para com vocês. É um motivo de alegria, porque desde o momento em que aqui nós chegamos, nós já ouvimos palavras maravilhosas a respeito da salvação que há em Jesus Cristo. Se nós tivéssemos de ir embora, já poderíamos ir, porque já foi falado aqui, semeada a palavra do Senhor na leitura devocional. Tem mais irmãos que tiveram a oportunidade de ouvir, de falar da palavra de Deus. E aqui é o cumprimento. Amém? Que vocês estejam atentos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, o médico amado, no último capítulo. Amém? Capítulo 24. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 46. 46 não, 45, amém? Aleluia. Vou ler do 44 para ser melhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. 45, versículo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Esse texto aqui, ele fala, Jesus falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, após ele ressuscitar. Ele os encontra ali e começa a anunciar para eles o que tinha se cumprido, o que tinha sido acontecido, era tudo aquilo que estava escrito a respeito do que ele vinha, como já foi falado aqui nesta noite. A irmã Ana Cláudia, quando ela falou a respeito que Jesus foi para o céu preparar lugar para que aonde ele esteja, nós estejamos também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Falou a respeito do caminho, da verdade, da vida que é ele. Então Jesus, ele estava dizendo ali para os seus discípulos que tudo aquilo que acontecera estava inserido na palavra de Deus para a salvação da humanidade, para que através daquilo ali, todo ser humano ele venha ter o direito da salvação da sua alma. Então aqui ele vai dizer no versículo 46: e disse-lhes: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E foi isto que aconteceu. Jesus, ele desceu do céu de glória, do seu esplendor de glória, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E nós vimos e eles viram a glória do unigênito, Filho do Pai. Então Jesus, ele se fez homem. Ele veio cumprir a sua missão aqui na terra, o plano de salvação, para que todo ser humano pudesse ser salvo. E o versículo 47 vai dizer: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por que arrependimento?
e por que remissão de pecados. Se nós observarmos, Deus, Ele criou o ser humano perfeito. Quando lá em Gênesis Ele diz: e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, Ele vai, juntamente com o Filho, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo ali, vai fazer o homem. E no capítulo 2 de Gênesis, Ele vai dizer que Ele pegou e fez o homem do pó da terra. E Ele vai dizer o quê? Que soprou nas narinas daquele boneco de barro a qual Ele fez e deu-lhe vida, fôlego vivente, deu-lhe da sua essência. Ali Deus, Ele fez o homem, a imagem e a semelhança dele. Glória a Deus. Mas se nós observarmos, Deus, Ele dá ordens após criar o ser humano. Ele faz coisas maravilhosas e deixou uma ordem que o ser humano não deveria comer de uma árvore que Ele colocou no meio do jardim, a qual a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que o ser humano ele comesse, ele morreria. Ele morreria espiritualmente, morreria fisicamente. Deus ordenou. E por desobediência, o ser humano foi, comeu, desobedeceu e o pecado foi introduzido na terra, em meio à humanidade. E a terra ficou toda prejudicada com tudo aquilo ao qual acontecera. Então Deus, vendo o quê? Que o ser humano estava condenado à morte, tinha morrido espiritualmente, à morte física. E quando Deus, Ele criou o ser humano, Ele criou ele tríuno, como Ele criou o ser humano, corpo, alma e espírito. E como foi falado nesta noite, Deus, Ele foi preparar lugar, porque a alma do ser humano, ela é eterna. Aqui nós estamos só de passagem, mas a alma do ser humano, ela é eterna e ela não tem fim. Então Deus, Ele vai e envia Jesus a fazer aquilo que foi desobedecido lá no jardim, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desconectado. Por quê? Porque o ser humano pecou, errou. E o interessante é que lá no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer que Adão, ele gerou um filho. Ele viveu 130 anos e gerou um filho, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Diferente daquele que, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem e os criou, macho e fêmea, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a partir do momento em que o ser humano errou o caminho, desviou daquilo que Deus tinha dito, que ele pecou. Pecado é desobedecer. Então, pecou, e aí por conta do pecado, veio as consequências, que até hoje a humanidade sofre, que até hoje o planeta Terra sofre. Então, Jesus, ele veio e disse que através da pregação do nome dele tinha que se pregar o arrependimento, tinha que pregar a remissão dos pecados. E o interessante é que antes que Jesus morresse, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, Jesus, ele já começa a dizer, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus mesmo, antes dele dar a sua vida em prol de toda a humanidade para a salvação, ele anuncia que o ser humano precisa de se arrepender. Ele anuncia que o ser humano necessita de pedir perdão dos seus pecados, das suas falhas e dos seus erros. Não importa o que ele tenha feito, o que ele tenha cometido. O que importa é que ele reconheça os seus erros e confesse a Deus e peça perdão. Glória a Deus. Então ele vai dizer que tem que ser pregado que o arrependimento, que o ser humano ele precisa ouvir sobre arrependimento, para que ele possa ter a remissão dos seus pecados. E a palavra de Deus nos diz na carta de Paulo escrevendo aos Romanos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Então todos pecaram, ninguém
foi perfeito, senão aquele que desceu dos céus, que foi Jesus, que veio perfeito e voltou perfeito, como ele era e como ele é, e como ele há de ser para todo sempre. Então Deus, ele nos manda pregar o arrependimento. E o interessante é que no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, os apóstolos vão dizer, Lucas, Pedro, vão dizer, Paulo não, Pedro, Lucas, porque Paulo ainda não tinha se convertido. No capítulo 3, no versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer: arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é importante o ser humano se arrepender dos seus pecados. É importante o ser humano reconhecer as suas falhas, os seus erros. Me lembro-me aqui, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 28, Salomão, ele vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, a todo tempo, Deus, ele pede que eu, você, todo ser humano venha se arrepender, venha confessar os seus pecados, venha pedir perdão a Ele para que Ele possa perdoar, para que Ele possa nos livrar. E isto é livrado como? É pagado como? Através do sangue do Cordeiro, do sangue precioso de Jesus, que foi derramado naquela cruz, para que haja remissão de pecados, meu e seu e de todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Então Jesus, ele pede que nós venhamos confessar os nossos pecados, que nós venhamos nos arrependermos e não cometermos mais, para que assim possamos receber dele a salvação, confessando Jesus como Senhor e Salvador de nossa alma, para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque, como eu falei, Deus, ele criou o ser humano composto de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Quando o ser humano morre, o fôlego de vida volta para Deus, porque é a sua essência. O corpo, ele volta para a terra, porque é terra. E a alma, ela é eterna, e na eternidade só existe 2 caminhos: ou o céu de glória com Deus, ou o inferno, depois o lago de fogo e enxofre, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e que fazem conta de que Deus não existe, que Jesus não veio fazer a obra redentora. Então é importante que aqui nesta vida de passagem que nós temos, nós possamos confessar, arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador, como foi falado aqui nesta noite. Mas por que, evangelista Francisco? Mas por que, pregador? Porque a palavra de Deus, ela nos exorta que Deus, ele é amor, mas ele é justiça e é fogo consumidor. Um dia, eu e você vamos ter de prestar conta com Deus. Vamos ter de dar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos, de bem ou de mal. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que nós temos, porque, segundo aos Coríntios capítulo 10, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele enviou Jesus, mostrando o caminho, mostrando a verdade e mostrando a vida eterna para mim, para você e para todo aquele que ouve a palavra de Deus, que recebe no seu coração e que, ao receber a palavra de Deus, vai falar com Deus pedindo a revelação, pedindo o entendimento para que possa compreender e ser entendido daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus, Ele avisa. Deus, Ele mostra o caminho. Deus, Ele mostra a solução. Agora compete eu e você escolher. Porque Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele deu
o livre-arbítrio. E nós temos o direito de ir e de vir, de escolher as nossas escolhas. Mas as escolhas que nós escolhemos, se não for da vontade de Deus, nós vamos pagar caro. Então nós temos que atentar para uma tão grande e maravilhosa salvação manifestada na cruz por Jesus, como diz lá em Hebreus. Então nós temos que atentar para isso. E Deus, ele é tão bom que ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia Sagrada. É aquilo que ali está escrito. Porque de Gênesis e Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, apontam para uma salvação, apontam para uma eternidade, aponta para um caminho glorioso. Mas também mostra o caminho de sofrimento, mostra o caminho doloroso daquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Deus é tão bom que ele mostra os dois caminhos. Deus é tão maravilhoso que não olhando para as nossas falhas, não olhando para as nossas faltas, ele mostra para que nós possamos escolher o certo, escolher o caminho correto, escolher aquilo que agrada a ele. E ele vai dizer mais, porque ele diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Vai dizer o quê? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então Deus, ele anuncia que o ser humano, ele precisa de se arrepender. Não importa o tempo que ele andou distante de Deus, não importa o tempo que ele não conhecia a palavra de Deus. O que importa é que a partir do momento em que ele ouvir uma única vez a palavra de Deus, ele possa se arrepender. Porque a partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus uma única vez, Deus não tem mais você por inocente, mas tem você por culpado. Porque você ouviu, você conhece. Você pode não fazer assim como Jó. Jó, em meio à sua luta, em meio à sua dor, em meio à sua prova que ele estava passando, permitido por Deus, porque o próprio Deus, nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, deu testemunho de que Jó era homem íntegro, reto e justo, que se desviava do mal. Mesmo assim, Deus permitiu ele passar por uma aflição. E ali, já no capítulo de número 40, Deus aparece para Jó em forma de redemoinho, e Jó começa a questionar Deus, e Deus começa a perguntar onde era que ele estava na criação e tudo. Aí Jó vai e diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. Por quê? Porque ele teve uma aproximação com Deus. Ele teve ali verdadeiramente um encontro com Deus. E Deus falou com ele, e ele, mesmo sem ter pecado, porque o próprio Deus vai dizer que ele não pecou, o próprio Deus vai dar testemunho do que ele fez. Ele vai e pede perdão a Deus. E ao ter aquele diálogo com Deus, Deus vai e conversa com ele, e ele vai tomar a direção de Deus, e o próprio Deus vai e pune aquelas pessoas que estavam lhe acusando de pecado, lhe acusando de falta. Então aqui, nesta noite, nós não estamos para lhe acusar dos seus pecados, nós não estamos aqui para lhe incriminar, porque o próprio Jesus, ele diz que ele veio para que todos pudessem ser salvos. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, e este mundo são as pessoas. Então nós não podemos julgar, nós não podemos medir, mas nós podemos alertar, nós podemos falar, nós podemos pregar. Falar o quê? Que Deus, ele perdoa, que Deus, ele restaura, que Deus, ele purifica com sua infinita graça, misericórdia e amor com quem tem nos amados. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías,
No capítulo 43, no versículo 25, como Deus trabalha e como Deus é maravilhoso quando o ser humano se arrepende. Ele vai dizer: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus, Ele mesmo, diz na sua infinita graça e amor que Ele mesmo perdoa as nossas transgressões, que são os nossos pecados, e por o amor dEle Ele não se lembra mais, porque Jesus aponta para Ele: olha, este ouviu a minha palavra, este entendeu o meu propósito na terra, este se arrependeu, pediu perdão e não está mais cometendo delitos. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele perdoa e joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Então a palavra foi introduzida o quê? Que nós devemos pregar no nome de Jesus Cristo o arrependimento, que nós devemos pregar no nome de Jesus Cristo a remissão dos pecados, porque em Jesus há remissão, em Jesus há perdão, em Jesus há nova vida, em Jesus há um renovo para todo aquele que busca em Jesus uma solução. E no mesmo livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, a palavra do Senhor vai nos dizer: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus, Ele disse que um dia Ele vai trazer a justiça. Por isso que eu falei que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, e é fogo consumidor. Então Deus, Ele mostra o amor, Ele mostra a graça manifestada, trazendo salvação a toda a humanidade, mas também Ele mostra o quê? Que um dia Ele vai trazer justiça sobre as pessoas, sobre todos os seres que já morreram, que estão vivos e que hão ainda de nascer e que ainda hão de morrer. Deus, Ele vai trazer juízo sobre todos. Você não olhe para o que está acontecendo na face da terra. Por quê? Porque na terra, como já foi falado nesta noite, há a maldade, a destruição. E não há mais coisas terríveis nesta terra, porque ainda há uma igreja que ora, que busca a face do Senhor e que intercede pela humanidade. Mas no dia em que a igreja subir, for arrebatada, o sofrimento verdadeiro vai começar, que é aquilo que está escrito na palavra a respeito da tribulação, a respeito daquilo que quando o anticristo começar a reinar na face da terra. Então nós temos que se apegar a Deus enquanto há tempo, enquanto há hora. Isaías, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto Ele está perto e invocai-o. Então nós temos que buscar a Deus enquanto Ele está perto e invocar enquanto há tempo, porque enquanto nós podemos achar. A eternidade da nossa vida com Deus, ela é adquirida aqui, em vida. Não é depois que morremos, não é depois que partimos daqui para a eternidade. A eternidade com Deus, ela é herdada aqui. Ela é escolhida aqui. Porque Deus, Ele mostra os dois caminhos, Ele mostra a porta aberta, a porta estreita e a porta larga, para que nós possamos escolher. Nós sabemos que o caminho largo e espaçoso, ele conduz à perdição, assim como a porta larga e a espaçosa. Mas o caminho estreito, cheio de espinhos, cheio de dificuldades, de renúncias, a porta estreita, ela mostra o caminho da salvação, o caminho da eternidade com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele pede que nós venhamos a rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. O mundo oferece o quê? Prazeres momentâneos que edificam a carne, que satisfazem a nossa carne. Mas as nossas renúncias, ela nos leva para perto de Deus, porque nós estamos renunciando à carne e buscando a vontade de Deus, a vontade espiritual. Então nós temos que olhar para isso, porque se nós observarmos, Jesus, ele foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que em tudo Jesus, ele foi tentado,
mas com uma condição: ele nunca pecou, ele nunca cedeu às tentações, ele nunca abriu mão do seu propósito, daquilo que ele veio fazer, mostrando a mim e a você e a todo ser humano que nós somos capazes de resistir às tentações e ao pecado, para que possamos nos aproximar mais de Deus. Então nós temos que anunciar o arrependimento, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e rever que precisa de se arrepender, que precisa buscar em Deus a solução para a sua vida, a solução para os seus problemas, porque Deus, ele tem solução para tudo. Compete nós entregarmos a Deus, buscarmos a Deus e apresentarmos a Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós temos enfrentado, aquilo que vamos enfrentar, porque Deus, ele espera de nós o quê? O primeiro passo. Porque o passo da salvação, Deus, ele já deu através de Jesus. Tudo aquilo que é de bênção que Deus tem para nós está preparado no céu, mas para que nós venhamos receber e herdar, precisa nós dar agora o passo aqui na terra, enquanto há vida, enquanto há esperança, enquanto há solução. Então nós pregamos o arrependimento, para que haja remissão de pecados, para que haja um novo nascimento, para que haja um novo ser, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor nos diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8 vai dizer: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, se nós plantarmos, como eu já falei, na carne, se nós abraçarmos o caminho espaçoso e a porta larga, espaçosa, nós vamos colher o quê? Corrupção, porque escolhemos os prazeres da carne. Mas se nós abrirmos mão dele e formos para o caminho estreito, para a porta estreita, apertada, nós vamos, da renúncia, nós vamos estar plantando no Espírito e vamos colher o quê? Vida eterna e eterna com Deus. Então nós temos que atentar para que haja o arrependimento, para que haja a remissão dos pecados, para que haja um novo ser, um novo nascimento, um novo homem. E só há quando nós pregamos, e só há quando nós manifestamos o quê? A vontade de Deus, é anunciar a palavra, o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por que Jesus, ele faz esse convite? Porque Jesus, ele tem um refrigério para a minha alma, para a tua alma, para todas as almas que estão sofrendo. Jesus, ele diz o quê? Que nós temos que aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e só nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para aquele que nunca pecou, que nunca errou, mas que se fez pecador por mim e por você, porque ele veio, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser a Deus, mas antes se humilhou e se entregou, para que na sua entrega, na sua escolha de dar a sua vida preciosa, ali naquela cruz, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo furado, sendo transpassado, sendo derramado todo o seu sangue precioso, ali eu e você pudéssemos ter novamente o direito de ser reconectado com Deus. Através de quê? Através dos nossos arrependimentos, através de nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós temos que conhecer o quê? Que Deus, que a vida eterna está em Deus.
e que Jesus Cristo, Ele é aquele a quem Ele enviaste para que através dele nós tenhamos a salvação da nossa alma. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei naquele grande dia diante do meu Pai. Aí no versículo 33 ele vai dizer: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que estais nos céus, naquele grande dia. Então, olha a importância de que quando nós pregamos o quê? Que o arrependimento, ele é enquanto nós aqui estamos. Salmos vai dizer o quê? Que o ser humano ele vive até os 70, 80 anos, e o que passar disso é enfado e canseira. O ser humano, ele tem o direito de escolher enquanto ele está nesta vida. Porque depois da morte física, depois da morte do corpo, ele não pode mais escolher a eternidade que ele vai passar. Ou se é na presença de Deus, ou se é sim na presença de Deus. Então a vida eterna, ela só tem dois caminhos. E a pessoa tem o direito de escolher enquanto estar aqui. Glória a Deus. Nós aqui estamos anunciando a palavra de Deus, por amor a Deus e por amor a você, para que você possa entender e compreender o plano de salvação que há em Cristo Jesus. Porque para Deus Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não há rico, não há pobre. Para Deus não há branco, não há negro. Para Deus não há alto, não há baixo. Para Deus todo ser humano ele é igual. E para Deus também não tem pecadinho nem pecadão. Todos os pecados diante de Deus ele tem a mesma dimensão, separação diante dele. Mas quando há a confissão do pecado, Deus ele perdoa, ele purifica, e o ser humano torna-se diante de Deus inculpável, sendo justificado pelo sangue de Jesus. Então aqui nós estamos falando para você, não porque nós somos melhores do que você, não. Ninguém é melhor do que ninguém, porque nós te amamos. Assim como um dia Deus teve de misericórdia da nossa vida e usou alguém para falar do amor dele, do plano de salvação que há inserido na Bíblia Sagrada para a humanidade. Nós fomos alcançados por este amor. Aqui também estamos falando para você. A palavra, não, na palavra de Deus não diz, mas há um dito popular que todos os caminhos levam a Deus, e isso é verdade. Todos os caminhos te levam a Deus, para um julgamento sem solução, mas só o único que te justifica